Graça e paz, queridas. Sejam bem-vindos a esse momento onde nós vamos ter aqui uma sequência de ministrações de ensino acerca da oração e da palavra no processo de cura. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu congrego na Igreja Verbo da Vida e os meus pastores é Pastor André Pessoa e Cíntia Pessoa. É com muito prazer que eu venho ministrar a vocês por meio do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu já oro desde esse primeiro momento para que você que está me ouvindo seja tocada pelo Espírito. E aí, aonde você estiver, peça ao Espírito Santo que cada palavra venha acertar o alvo, venha ser como uma semente que cai em um bom solo, né? Então, esse áudio de hoje, queridos, é para que você entenda a importância da oração, o que é a oração, como orar, e aí nós vamos seguir uma sequência para que então nós cheguemos ao tema, que é cura. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para você que a oração, ela tem tudo a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque a oração, ela deverá ser feita baseada na palavra. A Bíblia diz em Jeremias 1,12 que o Senhor vela para fazer cumprir o quê? A sua palavra. Então, a oração que é eficaz é a oração que é feita por meio da palavra. A palavra deve ser orada. Então, a oração do crente, que é uma oração eficaz, é quando ele ora a palavra. Uma vez que o Senhor disse que ele vela para cumprir sobre a sua palavra. Eu entendo, queridos, com isso, que a garantia de resposta da sua oração e da minha é orar segundo a palavra. É essa oração edificada na palavra, alicerçada na palavra, que é a garantia de resposta. Amém? Eu vou trazer para vocês também muitas definições da apostila do Rema. O que é o Rema? É o Centro de Treinamento Bíblico que visa a capacitação de homens e mulheres e é um curso interdenominacional. Sabe, queridos, nós entendemos que nós precisamos ser capacitados para toda boa obra. Então, o Centro de Treinamento vem com esse sentido. Então, quando você me vê durante os áudios, quer dizer, me ouvir, durante os áudios aí fazendo uma citação da apostila do Rema, isso aí é para você já ir conhecendo um pouquinho como funciona o nosso material e como ele é vasto em conhecimento, viu? E também muito rico em revelações. Segundo a apostila do Rema, queridas, a oração é de fato estabelecer um diálogo pessoal entre o homem e Deus. E isso não é um ato de obrigatoriedade, mas deve ser um ato de espontaneidade por nossa parte. Por quê? Porque oração, queridos, é comunhão. E comunhão é relacionamento. Nós não devemos nos relacionar com Deus apenas quando o dia mal chega, quando a pressão chega, quando vêm as tribulações, as angústias. Ao contrário, se nós fizéssemos do nosso relacionamento esse tipo de relacionamento, isso seria então uma barganha. Sabemos que é claro, quando nós clamamos a Deus, nós clamamos e ele nos responde. Porém, não devemos fazer apenas orações de petições. Sabe, querido, segundo a apostila do Rema, a oração não é apenas uma comunicação, mas é uma forma de estabelecer as coisas aqui na Terra. A oração, ela resolve questões, ela trai o céu para a Terra. Então, queridos, eu vejo, ou queridas, que a função da oração é preparar o caminho para que Deus possa agir com a vontade dele aqui na Terra. A Bíblia diz que os céus, em Salmos, que os céus são do Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Orar é trazer a esfera do céu aqui para a terra. Por isso é preciso aprender a fazer uma oração eficaz, baseada nos princípios da palavra. A Bíblia diz em Lucas 11:1 que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava orando
E aquele momento desencadeou uma vontade, um desejo dos discípulos a aprenderem a orar. Queridos, eles estavam olhando o exemplo do Mestre, que era de orar. E por isso nós precisamos também despertar esse desejo. Eu preciso entender que a oração, ela não é o último recurso. Essa frase, queridas, que muitas mulheres já ouviram e até mesmo eu já ouvi, que agora só me resta orar, só revela, queridos, uma pessoa que ainda não recebeu em seu coração a verdadeira revelação do que a oração significa. Que a oração, ela não é o último recurso, ela vem antes de tudo. Como nós já aprendemos aí no início do áudio, a oração por ser relacionamento, então relacionamento é para todos os dias. Eu não posso fazer como aquelas pessoas que elas moram em uma mesma casa, porém elas não têm relacionamento. O Senhor Jesus Cristo, ele pode habitar em nós, mas por muitas vezes nós não mantermos relacionamento com ele, porque não oramos, não meditamos, não fazemos as nossas confissões de fé. Sabe, queridos, orar é você fazer confissões de fé também. E a Bíblia diz em Provérbios que do fruto da nossa boca nós vamos comer. Se nós estamos desejosos por manifestação de cura ou qualquer outro tipo de manifestação, nós precisamos falar isso. Amém? É importante lembrar também, queridos, que a oração, ela é um hábito que nós desenvolvemos. E hábito é tudo aquilo que nós fazemos de forma permanente, ou seja, é uma ação continuada. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas você pode pesquisar livros, postagens acerca da vida de um grande homem de Deus que é referência nessa área de oração, chamado Gordon Lindsay. Ele é um referencial, queridos, e ele diz que orar todos os dias é nutrir comunhão com Deus todos os dias. O que é nutrir, queridos? Nutrir é alimentar. E eu te pergunto nessa tarde, será que nós temos alimentado o nosso relacionamento com Deus? Ou será que nós temos deixado esse relacionamento desnutrido, sem os verdadeiros nutrientes? Eu gosto também quando eu me lembro, queridos, de um livro que eu li acerca de oração, o nome dele é Bill Hybels. Ele é o autor do livro e eu recomendo para que vocês possam ler este livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, o nome do livro. Ele diz, queridas, que quando trabalhamos, trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. O que ele está querendo dizer com isso, queridos? Não é que nós não vamos servir, não vamos trabalhar, mas que existem questões que são resolvidas em oração. Então nós oramos e Deus trabalha. Um outro exemplo, queridas, que o Gordon Lindsay ele dá, que eu acho muito interessante. Ele dizia que quando ele era convidado para pregar em algum outro estado, ou até mesmo cidade ou país, ele tinha o hábito de enviar os intercessores para preparar o caminho. Queridos, Deus não faz nada de forma desorganizada. Antes de vir Jesus, veio João Batista, que era o precursor, que vinha antes, preparando o caminho. A oração é preparar o caminho para que Deus venha a agir. Eu costumo dizer que quando nós paramos para orar, nós recebemos instruções e quando praticamos as instruções que recebemos na oração, nós eliminamos erros. Então, queridos, quando você para orar, na verdade você não está perdendo nada, você não está sendo diminuído em nada, ao contrário, você está fazendo um investimento. Oração, queridos, é um investimento na nossa vida espiritual. Eu vou citar aqui para vocês, segundo a apostila do Rema, alguns aspectos da oração. Então, queridas, olha só, oração tem um aspecto primordial, que é reconhecer a presença de Deus. Porque nós estamos falando com alguém que está nos ouvindo e isso gera uma consciência da presença de Deus que habita dentro de nós e que vem sobre nós. O outro aspecto da oração é que orar é um ato de adoração. A Bíblia diz em Apocalipse, queridas, que a oração ela é comparada a um incenso.
que também não é só um incenso, ela é oferecida. E esse incenso chega diante de Deus, queimando como um ato de adoração. O outro aspecto é falar com Deus. A comunicação é você fazer com que alguém conheça algo seu, seja um sentimento, seja uma situação. Então, o aspecto da oração é falar com Deus, é fazer comum para Deus uma situação, um diálogo. Outro aspecto da oração é ter comunhão. Queridas, a comunhão, ela significa que eu vou partilhar com o outro os meus pensamentos, os meus sentimentos. E desse alguém, queridos, eu começo a receber influência. Olha como é sério, queridos, ter comunhão é estar associado a Deus. Quando nós oramos, nós estamos nos associando a Deus de uma maneira espiritual muito poderosa. A oração é algo espiritual, queridos. A oração não é uma arma natural, mas uma arma espiritual. Sabe, queridos, quando o homem fala, Deus, ele traz a sua resposta. Isso é manter um relacionamento. O homem fala com Deus e Deus fala com o homem. Como? Quando você fala em oração com Deus, o Espírito de Deus traz respostas ao nosso espírito que foi recriado, que nasceu de novo. Veja só, queridos, que de fato Deus usa a oração para trazer respostas juntamente com a sua palavra. O nosso relacionamento, queridos, na oração não deve se dar de uma forma, de uma maneira formal. Ao contrário, nós somos filhos e Ele é o Pai. É claro que nós vamos manter um relacionamento na oração sem perder o amor, sem perder o temor, sem perder a honra, sem perder o respeito. E aqui fala de um outro aspecto na apostila do Rema que eu gosto muito, que é a oração que nós podemos de fato também fazer petição, porque petição é clamar pela ajuda. Sabe, queridas, às vezes nós estamos clamando pela ajuda de tantas pessoas, do irmão, do chefe, do amigo, do filho, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer conhecida diante de Deus. Então, esse aspecto é muito importante. Orar, fazer oração de petição é clamar pela ajuda. Pela ajuda de quem? De Deus. É reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. E aí demonstramos a total dependência do Senhor. Outro aspecto da oração é dar acesso a Deus. Quando oramos, queridos, nós estamos dando acesso a Deus. Porque quando fazemos conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, pensamentos, sentimentos, damos a legalidade para Deus agir. Nós falamos no início da mensagem que os céus são do Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Então, quando oramos, nós estamos preparando o caminho para Deus agir. Outro aspecto da oração é estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Quando nós oramos, nós abrimos esse caminho pela qual Deus pode manifestar a sua vontade. Oração, queridos, também é uma prestação de serviço. Como assim, Camila? Porque quando oramos, queridos, quando intercedemos, quando nos colocamos na brecha, de fato, nós estamos prestando um serviço ao Senhor. Porque orar uns aos outros é uma demonstração de amor. Amém? E Camila, por que devemos orar? Ainda segundo a apostila do Rema, eu vou citar aqui alguns motivos pela qual devemos orar. A Bíblia diz em Lucas 18:1 que orar é uma ordenança. Disse-lhe Jesus em uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. A Bíblia diz em Colossenses 4:2 que nós devemos perseverar em oração. O segundo aspecto, por que devemos orar? Porque orar é o caminho indicado por Deus para que recebamos aquilo que precisamos. O terceiro aspecto, a oração é a saída para toda ansiedade. Filipenses 4, versículos 6 e 7. O quarto aspecto, por que devemos orar? Porque somos preservados por meio da oração. A Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Romanos 10, 13. E essa palavra salvo, queridos, no grego significa sotéria, que tem a abrangência em 5 áreas: preservação, cura, libertação, segurança e proteção. Queridas, sejam abençoadas na prática dessas verdades. Nós vamos dar continuidade ao processo da oração e da palavra no envolvimento do processo de cura. Sejam abençoadas até o próximo áudio. Amém?